Meus irmãos, nós queremos dar as boas-vindas a todos nesse momento de culto, pedir àqueles que estão chegando, que também possam tomar seus lugares. Esta noite é uma noite de adoração ao nosso Deus. Nós somos trazidos pelo Senhor na sua casa para um tempo juntos aqui de adoração. Aproveite bem esse tempo que você vai passar aqui na casa do Senhor. Na hora de cantar, cante. Na hora de orar, ore. Na hora de ler a palavra, leia a palavra. Na hora de ouvir a palavra, ouça a palavra. O Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos falar juntos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos fazer deste momento um momento precioso nas nossas vidas. Quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham pela TV Grandourados e pela TV IPB, transmitido pela internet. Que Deus abençoe também a sua vida. Nós vamos novamente pedir aqui o prelúdio. Cadê a nossa organista? Já evaporou? Vamos lá, Vitor. E nós vamos ter um momento de oração, nos preparando para esse tempo de culto, tá bom? Boa noite, igreja. Informando a igreja que hoje nós comemoramos o culto dos missionários. Os irmãos que vieram preparados para as ofertas, no momento oportuno, depositá-lo aqui no Galafilácio. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 96. Faremos uma leitura em conjunto, o Salmo 96. Leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória. Entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, terrível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos
na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, e sei que as nações reinam o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e junto aos povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Eu gostaria de convidar o presbítero Rogério para estar orando a oração de louvor e adoração. Senhor nosso Deus, nós nos alegramos porque estamos na Tua casa, Senhor Deus, porque estamos aqui, Senhor Deus, para Te cultuar, para Te adorar, para louvá-lo, Senhor Deus. Estamos felizes porque juntos, em congregação, podemos, ó Pai, ofertar louvores a Ti, Senhor Deus. Te louvamos pela palavra que será exposta, que será pregada. Te agradecemos pela oportunidade que temos de orar uns pelos com os outros, interceder também. Te agradecemos pela oportunidade que Tu nos dás de, através dos cânticos e hinos, ó Pai, louvá-lo e adorá-lo mais uma vez. E te agradecemos, ó Pai, porque como corpo de Cristo estamos aqui, neste momento, reunidos, ó Pai, com este objetivo. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido maravilhoso e muitas vezes e várias vezes misericordioso, porque não merecemos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai. Nós Te louvamos mais uma vez pelo privilégio que temos de ler a Tua santa palavra. No nome de Jesus, amém. Gostaria de chamar ao púlpito a Letícia. Ela vai cantar o Salmo número 140. Salmo 140. Livra-me, Senhor, do homem mau e que violência faz, cujo coração aqui na malice contendas vive a planejar. Como a da serpente, a sua língua afiada está, sob os lábios tem veneno de áspide mortal. Senhor, ó, guarda-me, guarda-me, Senhor, das mãos dos ímpios, preservando a mim do homem violento, os quais se empenham por meus passos desviar. Os soberbos ocultarão armadilhas contra mim, cordas, redes e ciladas no caminho colocarão contra mim. Digo ao meu Senhor, Tu és meu Deus, acode o meu clamor. És minha forte salvação,
a minha proteção no dia em que eu lutar. E ao perverso a Deus não venha seus desejos atender, que não se realize o mau desígnio do seu coração, Senhor. Quanto aos que me cercam e o cabeça que se opõe a mim, cubra-os a maldade dos seus lábios, caiam brasas vivas sobre os tais, e ao fogo atirar dos e aos abismos todos juntos vão, para que não mais consigam se erguer, não possam mais se levantar. E o caluniador na terra não se estabelecerá. Ao homem violento, com golpe sobre golpe, o mal perseguirá. E o Senhor, eu sei, do oprimido a causa manterá, e o direito do necessitado eu sei que Deus também preservará. E assim renderão os justos ao teu nome a gratidão, elevando ações de graça sempre em tua presença, assim habitarão. E assim renderão ações de graças ao teu nome, ó Deus. E assim os homens justos em tua presença sempre, sempre habitarão. Amém. Não sei se você teve a oportunidade de acompanhar o Salmo 140 na sua Bíblia, mas é ao mestre de canto. Lindo cântico. Deus abençoe, Letícia. Meus irmãos, o coral da igreja vai estar cantando um hino, e eu quero convidar os coralistas a estarem aqui, inclusive aqueles que não puderam estar no ensaio ontem, pode vir também para cantarmos juntos, que é um hino bem conhecido.
Convido a amada igreja a abrir em Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, dando sequência à leitura contínua das Escrituras. Na parte da manhã, nós lemos o Antigo Testamento e à noite nós lemos um capítulo do Novo Testamento. E hoje leremos 1 Pedro, capítulo 4. Eu lerei do versículo 1 ao versículo 6, depois nós seguiremos da seguinte maneira: as mulheres lerão o versículo 7 e 9, os homens o versículo 8 e 10 e todos juntos o versículo 11, e depois eu seguirei lendo do 13 até o final do capítulo. 1 Pedro 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo em que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheira significa embriaguez, orgias, bebedice e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorreis com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também aos mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. As mulheres? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, além das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servir uns aos outros, cada conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Todos. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Se o justo já é salvo com dificuldade, imagina aquele na presença do Senhor. E nesse próprio, em Pedro 4, o versículo 1 e 2, ele fala: ora, tendo Cristo sofrido na carne,
armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta na carne, já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Vamos reservar agora, como nós somos falhos e sempre desagradamos a Deus e não cumprimos às vezes a vontade do Senhor, que a gente possa reservar agora um momento para a gente, na presença do Senhor, a pedir perdão, a confessar os nossos pecados, sabendo que Ele sofreu na carne, justamente para que nós pudéssemos ter acesso a Deus, e na presença do Senhor, está nos reconciliando a Ele através da confissão dos pecados, e assim poder entrar no seu átrio santo para prestar culto e louvor a Deus. Vamos orar confessando os nossos pecados. Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai, como corpo, para pedir perdão, ó Pai, das nossas falhas, das nossas faltas, ó Pai, os pecados que temos cometido contra o Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a caminhar conforme a Tua vontade, como lemos aqui nos escritos de Pedro, ó Pai, para que possamos estar glorificando o Teu santo e precioso nome, ó Pai. Nos perdoa, Pai, e é isso que nós pedimos como Teu povo aqui. Amém. Convido a igreja a ficar de pé e a entoar o hino 172. Lembrando que hoje é o terceiro domingo do mês e todos os dias, todas as ofertas serão dedicadas a missões. A igreja tem um compromisso de todo terceiro domingo em estar reservando o momento missionário para que os projetos de missões que a igreja tem desenvolvido possa ser suprido com as ofertas que os irmãos entregarem. E desafio os irmãos, a lerem o início aqui do boletim e também a carta dos missionários ali ao fundo da igreja, para ver o que a igreja tem feito através desses irmãos. O hino 172. Chuva de bênçãos do céu.
Vamos orar agradecendo pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor. Agradecemos pelo privilégio que temos, ó Pai, de cultuar o Senhor através dos nossos dízimos e oferta. Pedimos que o Senhor venha abençoar esses recursos, ó Pai, que eles sejam angariados para a Tua obra, ó Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Ministério de Louvor. Eu peço que os irmãos abram comigo a Bíblia em Filipenses. Filipenses 2. Eu lerei os versículos de 9 a 11 e peço que vocês me acompanhem. Pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Antes de começar essa música, eu queria fazer uma pergunta, mas vocês não precisam responder para mim. Eu queria perguntar, por que vocês estão aqui hoje na igreja? Tipo, tem muitas pessoas aqui hoje, eu sei, que estão aqui contra a sua vontade, que estão aqui porque a mãe obrigou e querer estar em outro lugar. Só que em tantos lugares servir a Deus é contra, as pessoas morrem por isso, e a gente está tendo a oportunidade de servir a Ele e a gente não dá valor a isso. E essa música, pode passar o slide? Ela fala assim: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Nós estamos aqui para fazer isso. Não somente hoje, que é domingo, que é dia de vir na igreja, mas todos os dias. E a gente precisa entender isso. Mesmo você que está aqui hoje porque sua mãe pediu para você estar aqui, você está aqui porque Deus permitiu isso. E você tem que agradecer por isso. Porque a gente está aqui só para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. E eu quero que vocês façam isso comigo. Toda criatura se derrame
Graças pelo Senhor ter nos separado, nos chamado para te servir. Rei e sacerdote do Cristo Jesus. Deus, sal da terra e luz deste mundo. Te agradecemos pela salvação. O Espírito Santo possa agir nos nossos corações, que a sua igreja seja guiada à retidão e à verdade da tua palavra e que nunca se desvie, ó Pai. Que nós possamos sempre ter esperança na vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos descreem, Senhor, mas que nós possamos ter essa esperança reavivada nos nossos corações e lembrar que Ele vem. Que nossa fé seja confirmada a cada dia pelo Teu Espírito e que Seu servo seja abençoado nessa noite para instruir o Teu povo, ó Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos chamar aqui as crianças de até 9 anos. Cadê nossas crianças? Eita, estava guardando esse momento, né? As crianças de até 9 anos, nós vamos orar com essas crianças maravilhosas e depois elas vão lá para a classe, onde elas serão instruídas pelos professores. Se tiver alguém nos visitando, pode deixar seus filhos virem também, de até 9 anos. Eu vou pedir o Giovanni para vir aqui à frente trazer essa pequenininha para ele orar também com as crianças aqui. Vem cá, Giovanni. Acho que vieram todos, não é? Vamos fechar nossos olhos. O Giovanni vai estar orando para nós. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de virmos à sua casa para louvarmos e de trazer nossas crianças, Pai, para louvar contigo. Seja abençoando o cultinho delas, Pai, que o Senhor esteja falando a cada uma delas do jeito que elas possam entender. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Vamos lá, as crianças. É um momento muito especial para eles. Irmãos, nossos adolescentes têm ensaiado para participar aqui dos louvores ao nosso Deus. Quero parabenizá-los aí pelo empenho deles em participar aqui do culto, do louvor a Deus, e a igreja em estar acompanhando atentamente e cantando louvores ao Senhor junto com os nossos adolescentes. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 23 de Jó. O livro de Jó. Jó é um dos livros poéticos da Bíblia. Está no Antigo Testamento, antes de Salmos, e da galeria dos 5 livros poéticos, Jó é o primeiro. Poético por causa do estilo da sua literatura, do seu escrito, pelo seu enredo, mas nós encontramos muito pouca poesia ao nosso gosto nesse livro. A vida de Jó não foi uma poesia como nós gostamos. A verdade é esta. Jó é a história de um homem que experimentou o sofrimento, profundamente o sofrimento. E hoje nós vamos falar sobre a oração. E o tema da nossa mensagem nesta noite é oração, o refúgio da alma. Eu não sei se você ora. Se você não ora, você está perdendo um grande privilégio. Orar não é só um privilégio. Orar é uma necessidade da alma. A alma que não ora é uma alma seca como o deserto. É na oração que nós encontramos comunhão com o nosso Deus. Jó capítulo 23, os versículos de 1 a 6, e a nossa ênfase será no versículo 3 e no versículo 4.
Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria minha boca de argumentos. Saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não. Antes me atenderia. Quero que você leia comigo o versículo 3 e 4. Vamos lá? Ah, se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Senhor, nós bendizemos agora o teu nome, porque o teu nome é santo. O Senhor é soberano no céu e na terra. A alegria no nosso coração em estar na tua presença. Falar contigo é um privilégio dos teus filhos, é um meio de graça. O Senhor nos permite aproximar de ti e falarmos contigo. A mediação é de Jesus Cristo, nosso Salvador, e nós oramos para que, pelo nome de Jesus, possamos entender a tua palavra nesta noite, e que o teu Santo Espírito, que nos assiste nas nossas orações com gemidos inexprimíveis, esteja também instruindo o nosso coração a toda a verdade nesta noite. E cada um de nós saia da tua casa nesta noite, desejosos de orarmos mais, de termos maior comunhão com o Senhor. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a oração é o refúgio da alma. Quando nós estudamos os nossos princípios de fé, confissão de fé, os catecismos, maior, breve, e outros grandes clássicos das confissões, nós aprendemos que a oração é um meio de graça, é um dos meios de graça. É um meio de graça pelo qual o crente pode cultivar um vivificante relacionamento com Deus, pela oração. Talvez você não consiga falar com o governador do nosso estado, e ele é apenas o governador do nosso estado. Mas, pela oração, nós podemos falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Eu penso, por que a gente não valoriza mais a oração? A oração, ela envolve conversar com Deus, ter comunhão com Deus. Em oração, nós apresentamos perante o trono da graça de Deus os nossos desejos mais íntimos do nosso coração. Em oração, ou a oração de um crente hoje, assemelha-se a relatos e quadros bíblicos de servos de Deus que falava com Deus face a face. Lemos isso na vida de Abraão, na vida de Moisés e outros servos de Deus que falava com Deus face a face. Oração é a oportunidade que nós temos de falar com Deus face a face. Na oração nós pedimos a Deus aquelas coisas boas que Ele prometeu dar aos seus filhos. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versículo 7, ele diz assim, Jesus nos incitando a orar, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Oração
É a chave para o crente experimentar paz com Deus no seu coração. Muitos crentes estão andando sem paz com Deus no seu coração. Certamente não oram. Jesus recomendou você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com seu pai que está em secreto. E o seu pai, que te ouve, te vê em secreto, te responderá. Pela oração, um filho de Deus submete à vontade do seu Pai Celeste. O próprio Jesus, no Getsêmani, fez isso. Senhor, meu Deus, que não seja feita a minha vontade, porém a tua. Na oração, nós submetemos a vontade do nosso Pai Celeste. Assim, quando nós encontramos um crente, nós vamos sempre encontrar uma pessoa de oração. E você pode se tornar uma pessoa, um jovem misterioso, uma jovem misteriosa, como José no Egito. José no Egito era tido como um homem misterioso. Sabe por qual a razão? Porque ele orava. Os egípcios tinham José como um homem misterioso, porque ele falava com Deus. Falar com Deus, a pessoa está se tornando misterioso, desde o tempo de José no Egito. Um crente orando, ele estará falando com Deus. E essa oração pode ser uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus, como já foi feito aqui neste culto. Pode ser uma oração de ação de graças, quando você tem algo a agradecer perante a face de Deus. Pode ser uma oração de confissão, quando confessamos a Deus com sinceridade os nossos pecados. Já fizemos isso aqui neste culto. Pode ser uma oração de súplica, de intercessão, ou até mesmo aquela oração de entrega da sua vida aos cuidados de Deus. O próprio Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Oração é um meio de graça. A riqueza da oração nós vamos entendendo à medida que vamos lendo as Escrituras e à medida que vamos orando. Oramos na dor, oramos na alegria, oramos porque a nossa alma anseia por Deus e pela presença de Deus. Oramos porque o Espírito Santo nos instiga a orar, nos auxilia na oração e nos convoca para orarmos. Quantas pessoas crentes em lutas, nem sabe por que acordou de madrugada, mas já aproveitou que acordou e ora de madrugada. Eu faço isso muitas vezes. O Espírito Santo nos convoca à oração. Oramos em voz alta, oramos em voz baixa, oramos sem cessar, como a Bíblia diz, só pelos pensamentos, e muitas vezes não oramos de jeito nenhum. Mas, em muitos momentos, o gemido de um crente é uma oração. A Bíblia diz que Deus ouviu o gemido dos filhos de Israel, escravizados por Faraó no Egito, e veio ao encontro deles, da descendência de Abraão. Muitas das vezes o gemido de um crente é uma fervorosa oração. Oramos sob a orientação do Espírito Santo, que nos guia, e a Bíblia diz do Espírito Santo nos auxiliando de tal forma nas nossas orações, a ponto dele testificar com o nosso espírito para clamarmos: Abba, Pai. Isto quer dizer uma intimidade com o nosso Deus e Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo, porque Ele é o único mediador do culto, da oração e de todo o nosso relacionamento com o Pai, inclusive a oração. Eu assusto quando um crente ora e no final ele não fala assim: em nome de Jesus, amém.
Eu penso que ele orou em nome dele mesmo. Certamente não foi aceita esta oração. Não é refrão falar em nome de Jesus. É porque nós oramos pela mediação de Jesus Cristo. E se você perdeu o desejo de orar, você precisa de pedir ao Espírito Santo que te auxilie a orar. Você pode fazer como os discípulos, que diversas vezes nos evangelhos nós encontramos os discípulos pedindo para Jesus assim: Senhor, ensina-nos a orar. E foi num pedido desse que Jesus ensinou a oração modelo para todos nós no evangelho, que é a oração do Pai Nosso. Esse texto que nós lemos, meditando nele, eu fico pensando: Jó estava orando ou Jó estava lutando, desejando orar? Porque ele informa o seguinte: Jó dizendo um gemido, e esse gemido de Jó era uma oração: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, e pudesse chegar ao seu tribunal, exporia ante ele a minha queixa, encheria a minha boca de argumentos. Eu quero que você olhe para esta oração de Jó, ou este gemido de Jó, ou esta luta de Jó para orar, para falar com seu Deus. Então observe algumas coisas. Primeiramente, nós vemos aqui neste texto que Jó clamou ao Senhor em sua mais extrema aflição. Você conhece a história de Jó? Jó está clamando ao Senhor aqui, bem no meio do seu livro, no período da sua mais extrema aflição. E nós aprendemos aqui que o supremo desejo de um filho de Deus é ver a face de seu pai, pelo menos mais uma vez. Pelo menos mais uma vez. O desejo supremo de um aflito filho de Deus é ver a face de seu pai. Observa que a oração de Jó aqui, ele não anseia, por exemplo, por algumas perdas que ele havia já passado na sua vida. A oração de Jó aqui não é assim: se eu pudesse ser curado das minhas enfermidades e das minhas chagas, e olha que eram muitas. Observa que a oração de Jó não é aquela assim: ah, se eu pudesse ter os meus filhos de volta, e eram 10, para abraçá-los e amá-los. Não. A oração de Jó aqui não é aquela: ah, se eu pudesse ter de volta os meus bens, as minhas riquezas que ele havia perdido. E você sabe que ele perdeu todas, de forma alguma. A oração de Jó é um clamor profundo de alguém que se coloca com a sua alma sedenta de Deus, e ele não ora por bênçãos temporárias. A oração de Jó aqui é a seguinte: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Ah, se eu soubesse onde encontrar o meu Deus e pudesse chegar perante o seu tribunal. Esta é a oração de Jó. Assim também deve ser a oração dos filhos de Deus, a sua oração e a minha. Muito mais por bênçãos temporárias do que pela presença real de Deus e por anseio por estar de fato e de verdade na presença do nosso Deus. A oração de um filho de Deus deve ser aquela oração de quem anseia por Deus, de quem anseia pela presença de Deus, pela pessoa de Deus, e não pelas bênçãos temporárias e passageiras de Deus. O Salmo 42 é uma leitura preciosa. O salmista diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei
e me verei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Veja que o anseio dos filhos de Deus não é por bênçãos temporárias, mas é pela presença unicamente de Deus. E aqui nós vemos que os filhos de Deus correm para casa quando vem ou quando chega a tempestade. Eles buscam abrigo em Deus, pois aprenderam a fazer de Deus a sua morada e o seu refúgio. Diferente de um ímpio. O ímpio, o incrédulo, o ateu, quando ele sente que foi afligido por Deus, a sua alma blasfema. Ele levanta a voz contra o céu, ele revolta contra a sua própria aflição e ele foge daquele que o açoitou. Ele blasfema contra tudo e todos. O que temos visto de ímpios, ateus, revoltados contra Deus, são muitos. Afligidos na alma, mas revoltados contra o céu. Mas o verdadeiro herdeiro do céu, ele beija a mão que o castigou. E ele se rende aos cuidados do seu Deus e Pai, porque ele sabe que Deus não aflige de bom grado os filhos dos homens. Ele sabe que Deus é um Pai amoroso e que ele apenas o filho a quem ele ama e o filho a quem ele quer bem, e nós sabemos muito bem entender isso, e é por isso que Jó está aqui clamando na sua oração: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Irmãos, eu penso que essa oração de Jó foi uma oração muito difícil, uma oração difícil, e eu fico olhando para essa oração e perguntando para mim mesmo, e pergunto para você: como tem sido suas orações perante o trono da graça de Deus? Se é que você tem orado. Você já clamou ao Senhor assim como Jó, nessa mais extrema aflição? Nós encontramos aqui um homem na sua mais extrema aflição. Porque orar é também ansiar por estar na presença de Deus. Simplesmente isso. Estar na presença de Deus. Estar em comunhão com Deus. Mas uma segunda lição que nós precisamos de aprender desta oração de Jó, que a oração de Jó, ela se intensificou aqui, quando fracassaram todas as suas outras fontes de consolação sobre a face da terra. Todas as fontes de consolação deste homem, que ele tinha colocado nela alguma esperança, havia fracassado. Jó ora a Deus, porque as fontes da terra haviam secado. Vou lembrar 2 quadros que você conhece bem, que eu estou pregando aqui para leitores das Escrituras. Uma das fontes de consolação de um homem, quase sempre, é a sua esposa, menos Jó. Lembra da história da mulher de Jó? Quando Jó caiu naquela mais profunda miséria, e quando aquela mulher volta e depara Jó nas suas chagas, nas suas enfermidades, assentado na cinza, com cacos de telhas raspando as feridas, as suas chagas, que palavra de consolo aquela mulher trouxe ao coração deste aflito? Nenhuma. Pelo contrário, ela disse o seguinte: abandona esse teu Deus e morre. Já pensou nisso? De onde você espera algum consolo nessa terra, você ouve algo semelhante. Abandona esse teu Deus e morre. E ele responde: falas como qualquer louca, porque nós temos recebido todo o bem de Deus, porventura não podemos também suportar
o mal. E os amigos desse homem? Lembra dos 4 amigos de Jó? Seus amigos, conselheiros. Eu imagino que quando Jó viu seus amigos pela primeira vez, à distância, talvez ele tenha alimentado em seu coração alguma esperança terrena. Por exemplo, esperar encontrar nos seus amigos a ternura deles. Encontrar nos seus amigos conselhos bondosos. Ou quando nada, a companhia de um amigo na hora dessa é muito bem-vinda. Pelo contrário, depois de dias de diálogo, Jó traduz para nós o que ele encontrou nos seus amigos. E ele diz o seguinte: todos vós sois consoladores molestos. Ou seja, que só aumenta a aflição daquele que já está afligido. Eles colocaram sal nas feridas de Jó, eles agravaram sua tristeza, eles aumentaram as censuras sobre a sua consciência, eles aumentaram as suas aflições, eles duvidaram da reputação daquele sofredor, eles foram injustos, ingratos, e as suas palavras foram duras. Ou seja, aqueles amigos aumentaram a dor de Jó. Eu quero alertar a sua alma do seguinte: quem busca consolo em outra fonte fora de Deus, certamente vai fracassar. Se você busca consolo para a sua alma fora de Deus, tenha certeza que mais cedo ou mais tarde vai acabar em fracasso. Olha para Jó. Irmãos, a oração é o relacionamento da alma do crente, que ele sabe que o seu consolo vem do Senhor. Por isso que Jó exclama aqui essa agonia da sua alma: ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Ele desejava apenas estar na presença do seu Deus. Quantos momentos da nossa vida que tudo que nós desejamos é estar na presença do nosso Deus. Só percebemos quão precioso é o nosso Deus e Criador, quão preciosa é estar na sua presença, quando nós somos frustrados por todas as futilidades que nos cercam. Maldito o homem que confia no homem, diz a palavra de Deus, e que faz da carne o seu braço forte e afasta o seu coração do Senhor. Não é que nós não podemos confiar um no outro, é maldito o homem que confia em si mesmo, não é no seu próximo. Maldito o homem que confia no homem, a gente traduz para o outro. Não, é maldito o homem que confia na sua própria carne, confia em você mesmo e faz do seu braço, o seu braço forte, o seu consolo. Mas o texto de Jeremias 17 diz: bendito o homem que confia no Senhor e faz do Altíssimo a sua morada. É a ordem de Deus que nós oremos para buscarmos comunhão com Ele, e andando em comunhão com Deus, que nós desfrutamos das delícias da segurança de Deus na nossa alma, para enfrentar as aventuras e as desventuras deste mundo terrível que nós vivemos nele. E a palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele cuja confiança está no Senhor, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Jó, o gemido da sua alma é porque todas as fontes de consolo desta terra haviam fracassado. Se você está buscando consolo em coisas desta terra, mais cedo ou mais tarde, você vai fracassar também. É só uma questão de tempo.
A última parte dessa nossa mensagem sobre a oração. Já vimos que desejamos estar na presença de Deus na hora das nossas aflições. Já vimos que não basta termos bons amigos. Eles não vão trazer refrigério para a sua alma. Mas nós devemos entender também e admitir, e nós percebemos aqui na vida de Jó, que muitas vezes até mesmo a alma redimida é privada da confortável presença de Deus. Até uma alma redimida, por algum momento, pode ser privada da presença de Deus. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Ora, o nosso irmão Jó. Jó estava experimentando esta, que é a maior tristeza de uma alma redimida, ser privado da presença do seu Deus. Essa oração, ela foi, talvez em todo o livro de Jó, o gemido mais profundo da sua alma. Quero recordá-lo. Foi mais triste do que a perda dos seus filhos. Foi mais triste do que a perda dos seus bens materiais e das suas riquezas. Foi mais triste do que a perda da sua própria saúde. Jó não está clamando por absolutamente nada disso. Ele está clamando apenas assim: ah, se eu soubesse onde encontrar o meu Deus. Presta atenção nisso, meus queridos irmãos. A pior de todas as perdas que você poderá ter na sua alma é perder o sorriso de Deus perante a sua face. Basta você lembrar de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele experimentou isso na pele, e ele não deixou de expressar a nós o seu gemido, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Essa é a pior de todas as perdas. Não é você perder seus bens, sua família, sua saúde, mas é você perder o sorriso da face de Deus. Nem sempre nós desfrutamos dessa presença consoladora do nosso Deus. Há dias de luto da alma, você sabe disso. Há dias de buscar perambulante, tentando encontrá-lo. Como aquela esposa no livro de Cantares de Salomão, que procura o amado da sua alma e não o encontra. E registra Cantares que ela sai pelas ruas, pelos becos, e todos que ela encontra na rua, inclusive os guardas, até o romper da manhã. E ela pergunta: vistes o amado da minha alma? E o texto registra: busquei-o e não o encontrei. Você pode ser um crente que ora. Você pode ser uma pessoa redimida, amada de Deus, e por algum momento da sua história, você perder a consciência deste amor de Deus em sua alma, ele estar oculto. Você pode ser tão querido e amado do nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda assim sofrer de abandono, assim como num breve momento de sua ira, Ele esconde de nós a sua face. Mas esse momento, um filho de Deus procurará em oração aquele que é o maior desejo da sua alma. Nesse tempo de breve ausência, a alma anela por gemidos, súplicas, soluços,
e como Jó, de suspiros. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Aí, se você soubesse, não haveria barreira, não haveria distância, não era dia muito frio, nem muito quente, não tinha cansaço, não tinha absolutamente nada que impediria esta alma de correr ao seu encontro. Muitas vezes a gente não vem a uma reunião de oração pelas mais diversas desculpas, pelos mais distantes conselhos que a sua alma tomou consigo mesmo. Jó diz o seguinte: se eu soubesse onde encontrá-lo, eu chegaria até o seu tribunal, eu colocaria diante dele a minha queixa ou a minha causa, eu encheria a minha boca de argumentos. O problema é que eu não sei onde encontrá-lo. E o que eu digo, e concluindo a minha meditação desta noite, se é assim com a sua alma, então você verá que Deus é o refúgio da alma, e você terá alegria de orar, você terá alegria de falar com Ele, se puder encontrá-lo. Jó desejava a presença de Deus apenas para orar, apenas para falar com o seu Deus, para colocar perante Ele a sua causa, para colocar a sua causa perante o Supremo Tribunal de Justiça do Universo. Colocar a sua causa perante o Alto Tribunal do Céu. Tudo isto é orar. Às vezes a gente não sabe o valor da oração. Muitos crentes não oram porque não sabem o valor da oração. Porque orar é você se achegar a Deus. Orar é você se colocar perante o mais alto tribunal do céu. É você colocar ali a sua causa. Irmãos, não espere tudo isso para orar. Essa oração de Jó foi num momento muito aflitivo da alma desse servo de Deus. Nós não precisamos de esperar isso tudo para nós orarmos. É por isso que Jesus disse: vigiai e orai, para não entrardes em tentação. Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hoje é dia de nós orarmos pelos nossos missionários. Nós temos missionários em campos muito perigosos pelo mundo. Alguns nos mandam comunicação por e-mail e pedem: não publique isto em redes, nas suas redes sociais, para que eles não corram risco onde estão. Vamos orar pelos nossos missionários. Vamos orar também pelos nossos jovens que estão voltando da Conferência Fiel, agora à noite. Estão lá desde quinta-feira e estão retornando hoje. Vamos orar para Deus nos motivar a orar. Deveríamos orar mais e deveríamos estar mais perante a face de Deus. Muitos dos nossos problemas, por si só, fugiriam de nós. Vamos orar. Senhor Deus, neste momento, quando acabamos de falar sobre a oração, pregar sobre a oração, ah, se eu soubesse onde encontrá-lo. Há tantas almas tão aflitas que não conseguem fazer mais do que um gemido. A sua oração é um gemido. Há corações aflitos por não orar. Há corações, ó Deus, tristes por não orar.
Há muitos corações que falta paz, por falta de oração, de comunhão com o Senhor. Nós temos consciência disto. Devemos orar coletivamente, mas devemos orar também particularmente. Entrar no nosso quarto, fechar a porta do nosso quarto e orar ao nosso Pai que está em secreto, e Ele recompensará. Ó Deus, oramos para que o Teu Santo Espírito desperte o coração da Tua igreja para orar mais, para buscar maior comunhão com o Senhor, para que estas aflições afastem e a doce segurança da Tua presença venha sobre a alma de cada um dos nossos irmãos, de cada um de nós. Oramos pela Tua igreja, para que o Teu povo seja um povo de oração, porque a Tua palavra mesmo nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus, nós clamamos pelo Teu povo, queremos ver uma igreja aqui de crianças que oram, juniores que oram, adolescentes que oram, jovens que oram, adultos, idosos que oram, que tenham comunhão com o Senhor. Ó Deus, muitas das nossas aflições só vão afastar da nossa alma quando nós estivermos na mais doce comunhão com o Senhor. E a oração é um meio de graça. O Senhor nos orienta e nos deixou para falarmos contigo. Bendito seja o Teu nome, porque o Senhor mesmo nos ensina a orar. Pai, nós oramos agora pelos nossos missionários, suplicamos por eles, onde eles estiverem, ó Deus. Estejam debaixo do Teu cuidado, da Tua providência, estejam debaixo, ó Deus, da Tua boa mão protetora, da Tua providência. Ó Deus, muitos deles estão em países onde as suas vidas estão constantemente em risco. Cuida deles, Deus. Eles estão ali levando a Tua palavra, e que a palavra do Senhor proclamada por eles chegue com poder e graça no coração dos ouvintes, para que se convertam, sejam salvos, e possa a Tua igreja se espalhar por esses campos onde eles estão, no temor do Teu nome. Outros que trabalham nas mais diversas frentes missionárias pelo mundo. Entre eles temos aqui nosso irmão Cristiano, Eliane, traduzindo a Bíblia, ó Deus, trabalhando para que outros povos conheçam a Tua palavra, Teu Evangelho chegue às mais diversas línguas que há sobre a face da terra. Oramos por estes trabalhos, oramos pelos nossos jovens que estão de viagem, traga-os em segurança, e que seus pais os recebam de volta com alegria, e que eles voltem edificados pela Tua palavra, fortalecidos na Tua graça e no Teu poder. Pai, eu oro também pela sobrinha da nossa irmã Aurilene e do João, nossos irmãos, aquela criança tão nova, 10 anos, que está num quadro tão terminal de câncer. Que o Senhor estenda a Tua mão de graça, de cuidado sobre aquela criança, sobre os seus pais, sobre os seus familiares, que o coração deles encontre no Senhor refrigério, segurança e paz. Oro por irmãos que também padecem de enfermidades, nem podem estar aqui conosco, como nosso irmão Luiz Penzo, estenda sobre ele a Tua graça. Ó Pai, dê sabedoria para que possa suportar com paciência os tempos da sua aflição. Oramos também, ó Deus, nosso irmão presbítero Adair, que está de luto com toda a sua família pela perda da sua mãe. Não pôde estar com a família ali em Rondônia no seu sepultamento. Que o Senhor esteja abençoando, trazendo consolo ao coração dele e de toda a sua casa. Oro pelo nosso país, Deus. Vivemos dias tão vergonhosos no nosso país. Quem olha de fora para a nossa pátria pensa que não há justo nesta terra. Pensa
que a honestidade não faz parte do coração do nosso povo, da nossa gente, e todos nós somos envergonhados por causa dessa situação tão deprimente do nosso país. Compaixão, ó Deus, visita a nossa pátria, julga a consciência de todos os homens e mulheres desta nação, do menor ao maior, e traga um novo tempo na nossa pátria, a começar de nós, a tua igreja, um tempo de combate à corrupção, um tempo de combate, ó Deus, a todo tipo de desonestidade, a começar em nós, nas coisas menores do dia a dia, e assim possa o Senhor visitar a nossa terra. Nós pedimos que o Senhor mesmo tenha misericórdia de nós. E agora, ao voltarmos para os nossos lares, voltemos debaixo da tua graça para uma semana na tua presença. Abençoa aquele que está sem emprego, que possa encontrar emprego. Abençoa os pais de família, as mães. Abençoa os filhos na escola. Abençoe o marido para que seja amoroso, a mulher para que seja uma esposa submissa, os filhos que sejam filhos obedientes, e assim o teu nome seja honrado. Oramos no nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, irmãos. E agora, irmãos amados, ide em paz. Que a graça excelsa do nosso soberano Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, a comunhão e a mais terna consolação do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e sobre vós permaneça até o dia de Cristo, agora e para todos sempre. Amém. Podem se assentar. Só conhecer aqui, foi anotado duas pessoas que estão nos visitando. Tem um pai e um filho, o Weimar pai e o Weimar filho. Cadê o Weimar? Onde estão nossos visitantes? Saíram, viu? Mas outros que nos visitam, nós agradecemos. Aliás, tem mais alguém nos visitando? Se tiver, coloque de pé para nós conhecermos e a igreja cumprimentar. Tem mais alguém nos visitando nesta noite? Ah, tem uma senhora ali atrás. Por favor, irmãos, cumprimente esta visitante, dê as boas-vindas a elas. Muito obrigado pela sua presença. Volte sempre, Deus que abençoe. Na saída aqui à minha esquerda, tem um balcão de informações, todas as informações para os membros da igreja, para os visitantes, os nossos alunos dos primeiros passos, tá bom? Dê ali qualquer informação a mais que você precisar, você pode pegar ali na saída do templo. Eu quero lembrar aos nossos irmãos do Conselho que terça-feira nós temos a continuação da nossa reunião do Conselho. Todos estão convocados para esta reunião, e aqueles alunos que fizeram os primeiros passos, que encerrou a classe dos primeiros passos, preparando para serem recebidos como membros da igreja, nós também estamos convocando a todos para terça-feira, às 19 horas, comparecer para a reunião do Conselho, tá bom? E também eu quero dar mais uma informação à igreja. Os irmãos sabem que aquela parte ali dos imóveis da igreja, aqueles 3 terrenos seguidos após o posto, entrou num contrato aí com um grupo, a Burger Kings, e os irmãos vão ver a partir dessa semana, ou semana que vem, ou a próxima, algum trabalho ali, vai ser demolido aqueles imóveis antigos ali, na Avenida Heilbronn, e será construído um prédio novo ali da rede Burger King. Então é um contrato da igreja com esta empresa, feita aí pelo
departamento, conselho imobiliário da igreja. Então, se os irmãos verem algum movimento, não precisa de assustar, que está tudo sob controle, tudo em ordem, tá bom? Nós vamos ouvir um pós-lude, estaremos à porta para cumprimentar os nossos irmãos e desejar-lhes uma boa semana.